Já sentiu aquele arrepio na espinha, em meio à escuridão da noite. A sensação de que não está sozinho, de que algo invisível o observa. Imagine agora essa sensação multiplicada por 10. A certeza de ser a presa em um jogo mortal contra uma criatura lendária. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os terrores que se escondem nas sombras. Hoje embarcaremos em uma jornada aterradora, acompanhando o relato de alguém que viveu o pesadelo de ser caçado por uma das criaturas mais temidas da mitologia, o lobisomem. Preparem-se para mergulhar em Fui Caçado por um Lobisomem, a fuga na Floresta Sombria. Neste vídeo você não apenas ouvirá uma história de terror, você sentirá o pânico da perseguição implacável em uma floresta escura e hostil. Você vivenciará a luta desesperada pela sobrevivência contra um predador sobrenatural, onde cada sombra pode esconder a morte e cada som pode anunciar a sua chegada. Se você busca por adrenalina pura, suspense constante e a exploração do medo mais primal, então você está no lugar certo. Esta é a história de uma fuga desesperada, onde a linha entre o homem e a besta se torna terrivelmente tênue. Aperte os cintos e prepare-se para correr por sua vida. A caçada começou. Nosso protagonista, Alex, era um entusiasta da natureza, um amante da tranquilidade que apenas a floresta profunda podia oferecer. Naquela noite específica, a decisão de se aventurar pela trilha do Corvo Solitário, uma rota conhecida por sua beleza selvagem e isolamento, parecia ter sido um erro fatal. Alex era um campista experiente, mas geralmente evitava a mata fechada durante a noite. Contudo, a promessa de observar a chuva de meteoros Perseidas de um ponto privilegiado, longe da poluição luminosa da cidade, o havia convencido a montar sua pequena barraca em uma clareira isolada, a algumas horas de caminhada da entrada da trilha. O sol já havia se posto há algum tempo, e a escuridão engolia a floresta em camadas densas. As árvores altas e retorcidas pareciam esqueletos sombrios contra o céu noturno, onde a lua crescente lançava sombras alongadas e dançantes. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar de folhas sob uma brisa suave e pelo distante coachar de um sapo. Alex estava sentado perto de uma pequena fogueira, o calor reconfortante das chamas sendo a única barreira contra o frio úmido da noite. Ele checou o relógio. Passava da meia-noite. A chuva de meteoros ainda não havia começado a atingir seu pico, e uma sensação incômoda começou a se instalar em seu peito. Não era o medo do escuro em si, mas uma sensação visceral de estar sendo observado, de que algo invisível espreitava nas profundezas da mata. Ele tentou afastar esses pensamentos, atribuindo-os à sua imaginação superativa e ao isolamento. Afinal, ele estava sozinho a quilômetros de qualquer sinal de civilização. Mas quanto mais o tempo passava, mais forte se tornava a sensação de que ele não era o único habitante daquela parte da floresta naquela noite. Um calafrio percorreu sua espinha e ele instintivamente apertou o canivete que carregava no bolso. A tranquilidade que ele tanto buscava havia se transformado em uma atmosfera carregada de uma tensão silenciosa e ameaçadora. Algo estava prestes a acontecer. De repente, um som cortou o silêncio da noite. Não era o barulho familiar de um animal selvagem comum da floresta. Era um uivo. Mas havia algo de diferente naquele uivo, algo gutural e prolongado, que ecoou entre as árvores de uma forma que fez o sangue de Alex gelar. Não soava como um lobo, pelo menos não como os lobos que ele havia ouvido em documentários ou lido em livros. Havia uma ferocidade, uma inteligência sombria naquele lamento que o fez sentir um medo instintivo e profundo. O uivo veio de longe, mas pareceu se aproximar rapidamente. Alex se levantou, o coração acelerado, e olhou ao redor, tentando identificar a origem do som. A fogueira crepitava suavemente, lançando sombras vacilantes que distorciam as formas das árvores, fazendo com que cada tronco parecesse uma figura ameaçadora. Ele pegou a lanterna que estava ao lado da barraca e a acendeu, varrendo o feixe de luz pela escuridão densa que o cercava. Seus olhos percorreram a mata, tentando desesperadamente encontrar algo,
qualquer coisa que pudesse ter emitido aquele som aterrorizante. Então ele ouviu de novo. Desta vez o uivo estava mais perto, mais alto, carregado de uma raiva selvagem que o fez estremecer. E então, um novo som se juntou ao lamento. O estalar de galhos secos sob um peso considerável, vindo da direção da trilha pela qual ele havia chegado. Alex prendeu a respiração, o medo paralisando seus músculos por um instante. Ele sabia, em um nível visceral, que o que quer que estivesse se aproximando não era algo comum. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele apontou a lanterna para a trilha. Por um breve momento, entre as árvores, ele viu uma sombra, grande, escura, com uma silhueta que lembrava vagamente a de um lobo, mas muito maior, mais imponente, com algo de humanoide em sua postura. Os olhos brilharam por uma fração de segundo no feixe de luz, um brilho vermelho e intenso, que parecia queimar através da escuridão. A visão foi rápida, quase fugaz, mas foi o suficiente para plantar a semente do terror em sua mente. Aquilo não era um lobo, aquilo era outra coisa, e estava vindo em sua direção. O medo se transformou em puro pânico. Alex não precisou de mais confirmação. Aquela sombra, aqueles olhos, a lenda se materializava diante dele, na escuridão da floresta. Sem hesitar, ele se virou e correu. A fogueira, que momentos antes era sua fonte de conforto, agora iluminava sua fuga desesperada. Ele correu o mais rápido que suas pernas permitiam, desviando de árvores e tropeçando em raízes salientes, a respiração já começando a ficar ofegante. Atrás dele, o som de galhos se quebrando se intensificou, acompanhado por um rosnado bestial que ecoava pela mata. Era um som que não pertencia a este mundo, carregado de uma fúria selvagem e predatória. Alex sabia que não podia competir em velocidade com o que o perseguia, mas a adrenalina o impulsionava, cada fibra de seu corpo gritando por sobrevivência. Ele correu pela trilha, a mesma que havia percorrido horas antes com um espírito aventureiro, agora se tornando um caminho de fuga desesperado. A lua, que antes era uma companhia silenciosa, agora parecia lançar sombras ainda mais ameaçadoras, transformando cada tronco e cada arbusto em potenciais esconderijos para seu perseguidor implacável. O uivo voltou, ainda mais alto e mais próximo, e Alex sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele podia sentir a presença da criatura se aproximando, a energia predatória emanando da escuridão logo atrás de si. Ele olhou para trás por um breve instante e viu uma figura grande e musculosa, correndo em 4 patas, com uma velocidade surpreendente, os olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. A visão foi suficiente para renovar seu terror e fazê-lo correr ainda mais rápido, o coração batendo descompassado no peito. A caçada havia começado, e Alex era a presa. A floresta, que durante o dia era um lugar de beleza e paz, à noite se transformava em um labirinto sombrio e traiçoeiro. Raízes retorcidas se projetavam do chão, ameaçando derrubar Alex a cada passo. Galhos baixos o chicoteavam no rosto, cegando-o momentaneamente. A escuridão era densa, e a luz da lua, filtrada pela copa das árvores, oferecia apenas vislumbres fugazes do caminho à frente. A respiração de Alex estava cada vez mais pesada, seus pulmões queimavam e suas pernas imploravam por descanso. Mas ele sabia que não podia parar. Cada som atrás dele, o farfalhar das folhas, o estalar de um galho, o rosnado animalesco que se aproximava, era um lembrete constante do perigo mortal que o perseguia. Em um momento de descuido, Alex tropeçou em uma raiz e caiu, o corpo chocando-se contra o chão frio e úmido. Por um instante, a dor o paralisou. Ele ouviu o lobisomem se aproximando, o som de suas patas batendo na terra ficando cada vez mais alto. Com um esforço desesperado, Alex se levantou, a adrenalina superando a dor, e continuou a correr, mancando levemente. Pouco depois, a trilha o levou a um pequeno riacho. A água gelada penetrou em suas roupas e sapatos, tornando seus movimentos ainda mais lentos. Ele olhou para trás e viu a silhueta escura do lobisomem emergindo da escuridão entre as árvores, os olhos vermelhos brilhando como brasas na noite.
A criatura hesitou por um breve momento na margem do riacho, talvez hesitante em entrar na água, dando a Alex uma pequena vantagem. Aproveitando a oportunidade, Alex correu ainda mais rápido, desviando para fora da trilha e se embrenhando na mata mais densa. Ele sabia que era mais difícil correr por ali, mas esperava que a vegetação mais fechada pudesse dificultar a perseguição do lobisomem. Ele se jogou atrás de um tronco grosso, tentando recuperar o fôlego e escutar os sons ao seu redor. O silêncio, por um momento, o fez pensar que talvez tivesse conseguido despistar a criatura. Mas então ele ouviu um rosnado baixo e gutural vindo de muito perto. Ele olhou para cima e viu a enorme cabeça do lobisomem surgir por cima do tronco, os dentes afiados à mostra em um sorriso predatório. Por um triz, Alex conseguiu se jogar para o lado, evitando o ataque. A criatura caiu sobre o tronco, rosnando de frustração, dando a Alex a chance de correr novamente, o terror renovado em cada célula do seu corpo. A noite estava apenas começando e a caçada implacável continuava. Alex sabia que a simples corrida não seria suficiente. Ele precisava usar sua inteligência, o conhecimento básico de sobrevivência que havia adquirido em suas aventuras na natureza. Ao se afastar da trilha, ele começou a procurar por qualquer coisa que pudesse lhe dar uma vantagem. Ele se lembrou de um velho ditado: predadores geralmente seguem o rastro mais fácil. Com esse pensamento, Alex começou a andar na direção de um leito de rio seco que ele havia cruzado mais cedo. A superfície pedregosa dificultaria a leitura de suas pegadas, e talvez o cheiro da água pudesse confundir o olfato apurado do lobisomem. A esperança lhe deu um breve impulso de energia. Ele caminhou com cuidado pelas pedras irregulares, tentando não fazer muito barulho. O silêncio da floresta, que antes era opressor, agora era quase bem-vindo, permitindo que ele focasse em seus próprios sentidos, tentando captar qualquer sinal da aproximação da criatura. Mas a paz durou pouco. Um uivo distante, carregado de frustração, ecoou pela mata, lembrando-o de que não havia se livrado de seu perseguidor. A exaustão começou a cobrar seu preço. As pernas de Alex estavam pesadas, seus músculos doloridos e a respiração cada vez mais superficial. Ele tropeçou várias vezes e, a cada queda, o medo de ser alcançado o paralisava por um instante. Em um momento de fraqueza, ele se apoiou em uma árvore, a cabeça baixa, sentindo o desespero o invadir. Seria esse o seu fim? Morrer sozinho, caçado como um animal na escuridão da floresta? Mas então, uma faísca de determinação reacendeu em seu interior. Ele não podia desistir. Ele precisava lutar. Olhando ao redor, ele avistou um grupo de arbustos densos e espinhosos. Com cuidado, ele se arrastou para dentro da vegetação, as picadas dos espinhos arranhando sua pele, mas oferecendo uma possível barreira entre ele e o lobisomem. Ele se encolheu ali, prendendo a respiração, enquanto ouvia o som de passos pesados se aproximando. O rosnado da criatura era quase ensurdecedor e Alex podia sentir seu hálito quente através das folhas. Ele fechou os olhos, esperando o pior, mas por algum motivo o lobisomem passou direto sem perceber sua presença ali. Aquele momento de alívio foi fugaz. Alex sabia que não podia ficar ali para sempre. A lua cheia brilhava cada vez mais forte no céu, iluminando a floresta com uma luz espectral e sinistra. Ele precisava encontrar um abrigo, qualquer lugar que pudesse oferecer alguma proteção até o amanhecer. A noite ainda era longa e a caçada implacável continuava. A esperança e o desespero se alternavam em seu coração, enquanto ele lutava para sobreviver à noite mais aterradora de sua vida. Exausto e ferido, Alex cambaleava pela floresta, a adrenalina sendo o único combustível que o mantinha em movimento. Ele avistou uma pequena elevação rochosa à frente, com algumas árvores esparsas no topo. Em um último esforço, ele correu em direção à colina, na esperança de ter uma visão melhor da área e talvez encontrar um lugar para se defender. Ao chegar ao topo, percebeu que estava em um pequeno platô, cercado por um declive íngreme em 3 lados. Era um beco sem saída natural. E então ele o viu. O lobisomem emergiu da escuridão da floresta, a poucos metros de distância.
sua forma imponente e musculosa, banhada pela luz prateada da lua cheia, que agora pairava no céu como um olho espectral. A criatura era ainda maior e mais aterrorizante do que Alex imaginava. Pelos negros e densos cobriam seu corpo. Suas garras eram longas e afiadas como navalhas, e seus dentes brilhavam em um sorriso predatório e animalesco. Um rosnado gutural ecoou de sua garganta, um som que parecia vibrar no próprio ar. Alex sabia que não tinha para onde correr. Ele estava encurralado. Em um ato de desespero, ele agarrou um galho grosso e pesado que havia caído no chão, usando-o como uma arma improvisada. Seu coração batia descompassado no peito e o medo o paralisava por um instante. Mas a pura vontade de sobreviver o impulsionou a se preparar para o confronto. O lobisomem avançou, seus passos pesados sacudindo o chão. Alex brandiu o galho, tentando manter a criatura à distância. O lobisomem desviou com agilidade surpreendente e atacou, suas garras afiadas rasgando o ar. Alex se esquivou por pouco, sentindo o vento do golpe em seu rosto. A luta era desigual. A força bruta e a agilidade da criatura eram muito superiores às suas. Em um momento de descuido, o lobisomem o atingiu com uma patada, jogando-o para trás com violência. Alex caiu no chão, o galho escapando de sua mão. A dor era excruciante, mas ele sabia que não podia se render. O lobisomem se aproximou lentamente, seus olhos vermelhos fixos nele, a saliva escorrendo de suas presas. Era o fim. Alex fechou os olhos, esperando o golpe final. No instante em que o lobisomem se preparava para o ataque final, um raio cortou o céu noturno, iluminando a floresta com uma luz branca e intensa. O trovão que se seguiu foi ensurdecedor, e por uma fração de segundo, o lobisomem pareceu hesitar, seus olhos vermelhos piscando na claridade repentina. Aproveitando essa breve hesitação, uma ideia desesperada surgiu na mente de Alex. Durante a fuga, ele havia notado um pequeno penhasco à beira do platô escondido pela vegetação rasteira. Era um risco enorme, mas era a única chance que ele tinha. Com um último esforço, ele rolou para o lado, afastando-se das garras da criatura, e se arrastou em direção à borda do penhasco. O lobisomem rosnou de frustração e avançou novamente, mas Alex já estava na beira. Sem pensar duas vezes, ele se jogou para baixo. A queda foi brusca e dolorosa, e ele sentiu o impacto das pedras e galhos em seu corpo. Por sorte, a altura não era suficiente para matá-lo, e ele caiu em um amontoado de folhas secas e arbustos na base do penhasco. Atordoado e com a dor latejando por todo o corpo, Alex se levantou cambaleando. Olhou para cima e viu a silhueta furiosa do lobisomem no topo do penhasco, uivando de raiva para a lua. A criatura parecia hesitante em descer, talvez pela dificuldade do terreno ou pela perda de contato visual com sua presa. Alex sabia que precisava aproveitar essa oportunidade para escapar. Ignorando a dor, ele começou a correr novamente, afastando-se o mais rápido que podia daquele lugar amaldiçoado. Ele correu sem parar, tropeçando e caindo várias vezes, mas a adrenalina e o medo o impulsionavam. O uivo do lobisomem ecoava pela floresta, ficando cada vez mais distante à medida que ele se afastava. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o céu começou a clarear no horizonte, anunciando a chegada do amanhecer. Com a luz do sol dissipando a escuridão, o medo de Alex começou a diminuir, dando lugar a uma exaustão profunda e ao choque da experiência traumática que havia acabado de viver. Ele havia sobrevivido à noite, havia escapado da caçada do lobisomem, mas a floresta nunca mais lhe pareceria a mesma. A fuga desesperada de Alex pela floresta sombria nos lembra da fragilidade da vida diante do desconhecido e do poder primal do medo. Sua noite de terror, caçado por uma criatura lendária, é um testemunho da capacidade humana de lutar pela sobrevivência, mesmo quando as chances parecem impossíveis. E você? Já teve alguma experiência aterradora na natureza ou sentiu a presença de algo inexplicável na escuridão? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser tão arrepiante quanto a que acabamos de ouvir. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo de terror e suspense, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal
para não perder as próximas histórias que vão te fazer perder o sono. Lembre-se, a natureza pode esconder segredos sombrios, e a linha entre a realidade e a lenda pode ser mais tênue do que imaginamos. Da próxima vez que você se aventurar na floresta à noite, ouça com atenção. Você nunca sabe o que pode estar à espreita nas sombras.